Quando você foi fazer a terapia, que você falou que isso chegou no ponto da terapia que você tava falando, Sim. e aí tu começou a lembrar dessas paradas, e isso É, te mas- fez mal? Tu foi Cara, fazer a terapia e aí quebrou? Então, isso... Abriu a caixa de Pandora, isso né, eram mano? coisas... Essas coisas eram coisas que eu já tava ali lidando. Mas tinham coisas da minha infância, eu fui abusado sexualmente pela minha mãe. Caralho. Entendeu? E eu não sabia. Porque quando o pessoal começou a ver minha stream no começo, e aí, cara, rolou muita coisa. Muita coisa. E aí as pessoas falavam, pô, mas e sua relação com sua família, isso e tal? E eu contava as coisas, eu conto as coisas. Porque eu falo assim, eu não posso me envergonhar disso. Porque são coisas que... É legal pra mim? Não é. É legal pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai? Não é. Mas aconteceu e eu também não posso omitir. Porque o que eu percebi, o que me deixava muito mal, era eu pensar que eu tinha culpa nisso. Essa era a loucura. Que eu falava assim, caralho, velho, eu sou um bosta. Por quê? Porque eu não posso falar isso. Eu não posso... Não pode entrar nessa, senão fudeu. Não. E aí eu acho que é uma coisa que só quem passa sabe. Que é você saber ter esse lance do... Quando existe qualquer forma de abuso, você sente culpa. Né? Se você é aquilo, pô, uma menina que é estuprada, ela fala assim, pô, mas será que eu tenho culpa de ter usado aquela saia ou de estar naquele lugar na hora errada? O que é uma armadilha do caralho. Mas né? ela não tem culpa nenhuma. Claro, mas exatamente. muitas coisas do mundo e da nossa sociedade faz a gente pensar isso. Fala assim, caralho, mano, na verdade você às vezes tinha culpa, porque você tava ali, será que você não tinha que ter agido desse jeito? Então eu pensei, pô, mas eu era uma criança, eu tinha 4, 5, 7 anos, como é que eu ia saber disso naquela época? Né? E aí, quando eu fui enfrentar, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu descobri uma série de acontecimentos, e aí, ali na terapia, me deu a força para enfrentar essas séries de acontecimentos, algumas dessas que eu tô falando. Uhum. E aí, quando eu fui enfrentar isso, foi de um papo tipo, não sei o que tá acontecendo, você é louco. E, pô, não aconteceu nada disso. E aí eu virei e falei, porra, mano, uma coisa é o que existiu. Outra coisa, vocês não vão me meter esse louco, entendeu? E aquilo ficou um negócio que eu falei assim, porra, velho, além de acontecer tudo isso, se ainda vai fazer eu me sentir mal por isso, então, a partir desse momento, eu não quero relação. Porque as coisas estão muito claras, você não fantasia. Que é meio que como qualquer abuso. Não é só um abuso físico, porque a pessoa ela te abusa fisicamente enquanto você é criança. Quando você vira pré-adolescente, adolescente, o abuso é psicológico. Ah, porra, mas você vai namorar mesmo? Nossa, mas essa menina, será que é boa pra você? Nossa, mas... E é um controle que vai te seguindo. E aí você fica assim, cara, é um negócio... E pra mim foi muito duro, né? Então eu precisei de um tempo pra mim. E aí nesse tempo que eu já comecei a desenvolver um quadro de depressão, porque foram muitas coisas pesadas em pouco tempo, eu virei e falei assim, ó, eu tava num outro relacionamento, aí eu virei e falei, ó, eu preciso de um tempo para descansar, né? Não de vida, de trabalho, dessas coisas. Ah, por que você não vende só parte da empresa, da arena, e, pô, fica sossegado? Aí eu falei, beleza, vendi, cheguei numa outra pessoa, achei um outro sócio, isso foi em 2017. Achei um outro sócio, fiz um negócio, ele me deu lá um imóvel, vendi o imóvel, peguei o dinheiro e falei assim, mano, não tô tão bem, né? Ah, pô, você não tá tão bem, ó, passa esse dinheiro aqui que eu cuido. Putz, E aí já era um relacionamento de quase um ano, mais de um ano, por aí. passou a namorada na época. Na época. Aí, mano, passou uma época assim, tipo, poucos dias depois, poucas semanas depois, ela pagou as dívidas que ela tinha, fez os rolês dela, fez não sei o quê, virou e falou assim, ó, você tem 24 horas pra sair da minha casa. Aí eu virei e falei, porra, mas... Foi nessas palavras. Teve uma treta, mas aí foram nessas palavras. Eu falei assim, porra, mas e o dinheiro? Que eu vendia a minha parte, e o meu dinheiro? Aí sabe o que eu ouvi? Quanto custou cuidar de você enquanto você tava com depressão? Caralho, cara. Caralho. Então... Não deve ter custado o dinheiro que ela pegou, não. Mas assim... Caralho. É insano, velho. Porque eu olhei aquilo e falei assim, caralho, né, velho? É foda isso. Então eu tenho, 24 Cara, horas... um ano vocês estavam namorando? Mano, morava na mesma casa. Entendi. Morava na mesma casa, só que a casa era dela. Entendi. Então você tem 24 horas pra pegar suas coisas e vazar. Nisso daí, eu juntei minhas coisas, que não eram muitas coisas. Eu tinha um computador, tinha uns negocinhos, pá, não tinha cama, não tinha nada, não tinha colchão.
E aí eu saí ali nas ruas, achei uma kitnet, literalmente, que é um quarto que tinha uma pia de cozinha, e um banheiro. Era isso. Basicamente, um armarinho era isso. E aí eu virei pro cara e falei, pô, mano, consegue alugar aqui pra mim? É pra estudante, era no Butantã. Estudante da USP alugar ali. Aí ele virou e falou, ó, custa 1.300, é aluguel, condomínio, luz, água, tudo junto. Aí eu virei e falei assim, porra, animal, velho, eu quero. Aí ele falou, ó, precisa de fiador, não sei o que e tal. Eu falei, ó, eu não tenho. Mas o que eu tenho é que eu te garanto que todo mês eu vou te depositar. O cara pegou e falou assim, porra, difícil e tal, não sei o que, mas gostei de você, vou confiar. Né? Tinha mais umas unidades lá. E foi aí que eu achei aquele espaço onde, cara, eu cheguei ali as primeiras noites, eu não tinha cama pra dormir, não tinha colchão, dormia no chão. E aí, naquele momento, eu olhei e falei assim, o que eu faço da minha vida? Né? Foi aí que eu falei, eu vou me matar. Porque seu mundo acabou, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro para comprar o seu remédio, você não tem dinheiro para comer, mano, tudo deu errado. Né? Caralho, isso é uma situação que o fundo pouca do poço, gente né? sai daí, cara. Cara, é um negócio. Eu cheguei a subir na mureta do prédio pra me jogar. Era um prédio de 3, 4 andares. Puta, tinha que ser um pouco Então, maior. mas aí eu fiquei nessa, eu falei, mano. Só que aí nesse dia tocou o interfone, pá, não sei o quê. E assim, foi. Cara, foi uma história muito louca, porque eu tinha começado a fazer live, né? Eu comecei, foi no dia 5 de janeiro de 2018. E aí eu comecei a fazer live e tal, não sei o quê. E aí eu já estava nesse processo de tratamento, né? Mas antes disso tinha dado todo esse problema. Então, aquele dia eu falei, mano, não vou fazer isso hoje. Vou fazer isso tocou o interfone, falei, outro dia eu faço isso. Que bom. Aí, mas, cara, não tinha um dia que eu não levantava pensando, cara, vou me matar hoje. Cara, não tem, cara. Porque... E tanto, até porque você passou tantas montanhas russas pela história que você tá me contando, é que você fala que, caralho, eu me fudi, aí eu dei a volta por cima, aí eu me fudi, aí eu dei a volta por cima, e aí eu me fudi mais do que todas as vezes que eu me fudi. Eu tô velho, eu tô ficando velho, tá ligado? Eu imagino que... Eu nunca pensei assim, eu tô ficando velho. Quantos você mano? tinha nesse momento? 34, 33, 34, eu acho que eu tô com 36. Mas assim, eu nunca... Porque eu acho que a minha concepção de idade é um pouco diferente. Porque eu nunca fiz essa linha cronológica tradicional. Do tipo, você estuda... Você vai para a faculdade, você trabalha, você casa, você tem filhos. Para mim, eu sempre vivi. Então, é umas loucuras dessas. Uma hora eu tô com 15 anos viajando pelo mundo, com 18, 19 eu tô fazendo outra coisa, com 20 e pouco eu virei estagiário, aí de repente eu sou empresário, aí de repente eu me fudi. Então, eu nunca tive esse peso muito grande de... Porque eu acho que bate muito quando você constrói algo, né? E você vai construindo e você só tem aquela opção. Né? Você falou, putz, eu me formei, eu tô trabalhando, eu perdi o emprego e agora o meu mercado de trabalho fudeu. Eu não tenho o que fazer. Como eu fui fazendo várias coisas ao longo da vida, eu falei assim, cara, eu posso me virar. De qualquer forma. Né? E ali, nesse finalzinho, eu já tava criando um conteúdo, já tava fazendo algumas coisas, só que antes de ser clinicado, teve um momento de vida que, assim, antes de eu ser clinicado com depressão, porque aí, nesse dia que tocou o interfone, eu fui parar no hospital. Mano, ali que eu fui... O que era esse interfone tocando? Era essa minha ex, que ela resolveu passar lá pra ver onde eu tava e tal. E aí eu tava em estado de choque. Ela virou e falou, mano, você não tá bem, saca? Tipo, ela percebeu que ali ela tinha interrompido alguma coisa. E aí ela me levou pro hospital. E aí no hospital, eu fui parar no hospital público, no hospital, cara, comecei a contar a história pro psiquiatra que tinha lá. Quando eu vi a sala, tinha ele mais 2 pessoas que ele tinha chamado, e quando eu vi a sala, tava os 3 chorando, velho. Aí eu olhei e falei assim, mano, tipo, boa coisa não é, eu não tava conseguindo, né, foi uma cena, porque eu contei ali, eu desabafei e contei com detalhes, as coisas que tinha rolado, pá, não sei o quê. Eles viraram e falaram, cara... Depois disso, eu fui num outro psiquiatra, ele falou, você tá com depressão profunda e severa, tal, não sei o quê. Não te internaram?
não chegou a internar porque eles me deram uns remédios muito fortes. Mas eu fiquei meio que acompanhado. Durante uns dias assim, eu fiquei meio que acompanhado. E eu virava e falava, mano, vai me internar onde? Eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro. Vai me internar onde? Não tinha ninguém pra ficar ali comigo. Verdade, né? Então, e eu não queria também, sabe? É um negócio, falar, mano, ali eu falei, pô, eu tenho que ficar, eu vou ter que me virar com isso. Então, foi indo toda essa situação. E aí, quando eu me vi, que você falou, como é que começou as lives? Um pouco antes disso acontecer, eu tinha criado um curso, que eu estava na época marketing digital, não sei o quê. Eu criei um curso que era como realizar seus sonhos e virar um atleta de esporte. Eu criei um videoaulas. E aí, cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, O curso era onde? No YouTube? Era Hotmart? Hotmart. E aí eu olhei aquilo e falei assim, porra, mano, eu criei um curso, me deu sabe aquela veia de criatividade? E eu resolvi colocar tudo no negócio que eu sabia. E aí um dia eu peguei, Fez o teu próprio curso. Fiz o meu próprio curso e virei e falei assim, mano, eu tô ensinando tudo que eu sei, por que eu não uso essa porra? Né? Porque não é só CS, não é só esporte eletrônico, isso aqui pode ser usado pra vida. Na época que eu comecei, você é muito novo, com 16, 17 anos, você ganha um campeonato que te dá 200, 300 reais, você fala, porra, mano, eu vivo 1 mês, 2 meses, 5 meses com essa grana. Você mora na casa dos seus pais. Sim. Você tá com 18 para 19 anos, eu já comecei a receber salário. Então era 1.000, 1.500, é uma grana boa, mas você tá na casa dos seus pais. Quando você ali, você fala assim, putz, é animal, porque com 18 anos você ganhar 1.000 reais só de salário, mais premiação. Isso em 2001, 2002 era dinheiro 2002, pra caralho. 2003 era dinheiro pra caralho. Isso aí é o dobro do que é hoje. E aí naquela época. é uma curva que você faz assim, cara, o pessoal da sua idade de 18 anos tá se fudendo pra entrar numa faculdade, vai entrar na faculdade pra se fuder, vai ficar 5 anos pra ser estagiário. E você tá viajando o mundo, ganhando salário e sendo o rockstar, né? Naquela época é isso que você sente. Hoje também você sente um pouco isso. Só que aí o cara faz a faculdade, estagiário, começa a trabalhar e começa a ser bem sucedido. Com 25, 26, 27, 28. E vai chegando essa idade, você vai começando a ver os seus amigos que você tava não rindo, mas você fala assim, porra, mano, o cara agora ele tá bem. Né? No sentido, o cara comprou um carro, o cara comprou uma casa, o cara casou, e aí você começa a olhar e você fala assim, putz, eu ainda não fiz faculdade. Né? Então, eu comecei a olhar e falar assim... Isso com quantos com anos? 24, 25. Entendi. Então, eu olhei e falei assim, cara, eu ainda não fiz faculdade, só que a minha bagagem de vida era muito maior. A minha experiência era muito maior. Só que eu não sei se o mercado estava preparado para isso. Sim, sim. Né? Então, o que eu fiz foi, com 23 para 24, eu comecei a fazer faculdade, não dava para eu ser jogador, e eu falei, eu posso ser técnico. E foi muito bom. Eu fui campeão mundial como o primeiro treinador de CS campeão mundial, porque não existia essa figura do técnico. Consegui me formar, sair da faculdade... E o que você se formou, cara? Em marketing. Ah. Então, e aí um pouquinho antes uma conexão que eu fiz, que era a gerente da Intel patrocinava a gente como G3X, e aí depois ela começou a trabalhar na Samsung. Nessa época ela estava na Samsung. E eu estava no penúltimo ano, acho, da faculdade. Ela falou, tem uma vaga de estagiário aqui, você não quer vir fazer o teste? Aí eu falei, claro, fui lá. Aí eu cheguei na vaga de estágio, aí era eu, que fazia a Embi Morumbi. Aí tinha 2 pessoas que era da USP. Um menino super novo tal, e uma menina também, devia ter, sei lá, 20, 21 anos, assim. Tava também no 3º ano da faculdade. E aí eu falei, caralho, tô competindo com as pessoas da USP, né? E aí foi indo a entrevista em 3 pessoas assim, aí tinha lá a pessoa do RH, e aí teve um momento da entrevista muito louco, porque ela perguntava qual era um case de sucesso e um case de fracasso de cada um. Aí a menina, ela falou que organizou a formatura do colégio, que foi o case dela, eu não lembro qual era o de fracasso. O menino, ele organizou um evento para a empresa, só que aí ele falou que o mesmo case de sucesso era o de fracasso, porque o evento foi uma porcaria. Aí eu virei e falei assim, cara, quando perguntou para mim, eu contei a minha história rapidamente de competidor, que já tinha sido campeão do mundo, que já tinha feito... Eu contei um pouco da minha história, e o case de fracasso eu contei uma vez que a gente ganhou um título aqui no Brasil e dava vaga para a França, e a gente tinha que conseguir o recurso, porque o campeonato não pagava. E a gente não conseguiu juntar, acho que era 30 mil para viajar, a gente juntou 15 mil, 16, e foi um fracasso para mim na época. Só que ficou tão discrepante as histórias de vida de cada um, que quando saiu dali eu falei, cara, a vaga é minha.
né? Porque ali foi o primeiro... Eu lembro dessa história até hoje, porque ali foi o primeiro momento que eu olhei e falei assim, cara... Valeu a pena. Valeu a pena, mas valeu muito a pena. Não valeu pouco. É do tipo assim, hoje eu posso não estar na melhor faculdade, porque para você entrar na melhor faculdade, você tem que estudar muito, você não tem que ser... Não é a pessoa, às vezes, só inteligente. Ela tem que estudar muito. Com certeza. Mas ali, Dedicação. quando você compara no dia a dia, eu falei, cara, esse pessoal, ele não... De vida, não te prepara. Estudar pro vestibular ou passar numa faculdade não te prepara pra vida. Não mesmo. E Pelo principalmente contrário, para resolver problema. Eu acho que as pessoas elas colocam tanto uma fé no poder da faculdade Sim. mítico, que acho que foi meio que implementado pela geração dos nossos pais, Sim. que eles têm uma visão da faculdade muito, tipo, é a diferença entre o cara que vai se dar bem na vida e o cara que não vai ser um merda. E a gente, por tanto tempo aqui na nossa sociedade, propagou essa ideia que as pessoas endeusam, e eu acho que só de eu ter feito a faculdade, Só ter eu o já diploma. garanti. Ou às vezes faz uma faculdade de merda e pega o diploma e aí fiz minha parte e aí entra no mercado de trabalho e não consegue emprego, né? Não, e o que eu percebi fazendo a faculdade é que não... Também foi um outro choque para mim, porque eu meio que pagava já minha faculdade, eu que tinha que me virar, eu tinha que fazer as coisas, e eu ia para aula, sexta-feira não tinha ninguém. Né? Normalmente o cara ia lá, respondia a chamada e ia embora. Eu falava assim, mano, é isso. Ainda bem que eu não entrei na faculdade com 18, 19, 20 anos. Porque hoje eu olho e falo assim, naquela época eu olhava e falava assim, cara, o cara não estuda. O cara não dá valor àquilo. Quando a gente vai mais velho, eu também fui mais velho. Eu fui pra faculdade com uns 25 anos por aí. E, cara, o meu sangue no zóio era algo que os moleques não tinham, sabe? Eu queria tava falando aqui ontem, inclusive. Eu queria me formar o mais rápido possível, Sim. porque eu queria trabalhar logo, ganhar dinheiro logo. E aí eu entrei na Samsung como estagiário, não tinha me informado, passou uns 6, 7 meses, eu virei e falei assim, ou vocês me contratam ou eu tô fora. E aí, não, mas nunca contratou, a empresa nunca contratou sem o diploma, não pode tal, não sei o quê. Eu falei, então tô fora. Chegou um dia, eu fui o primeiro contratado sem diploma da empresa e eu ganhei 6 promoções em 2 anos e meio e me demiti. Caralho! Porque mais um case de sucesso ali aí, eu comecei a olhar e falei assim, eu aprendi um pouco da vida corporativa. Isso é muito importante. Eu aprendi do tipo assim, cara, eu aprendi a dar valor para uma empresa, eu aprendi a dar valor pro mercado de trabalho, mas aprendi a dar valor no sentido assim, tá ruim? Se esforça mais. Tá ruim, se esforça mais. Tá ruim, não precisa ficar reclamando. Eu nunca reclamei. Né? A empresa, para mim, sempre foi boa. Apesar de eu achar que eu não ganhava o suficiente ou que exigiam mais de mim. Mas eu sou muito contra isso da pessoa ficar reclamando sem fazer e a pessoa ficar reclamando e continuar no lugar. Então, o que eu fazia eu quero coisas melhores. Ah, mas pô, por que você quer? Porque eu tô fazendo isso, isso e isso. Então, quando você se mostra uma pessoa boa e que você faz algo muito bem, você vai ganhar as promoções. E se não tá bom ainda, você vai... Porque chegou um momento que eu fiz um negócio que mudou um pouco. Era uma coisa bem detalhada. Eles queriam fazer... Eu nunca mexi em Excel. E aí eles viraram e falaram assim, pô, vai ter um negócio, eu acho que você se encaixa com isso, que você mexe em games, tem um coreano que mexe em Excel, ele vai te ajudar, te ensinar a mexer no Excel e você vai cuidar das unidades de negócio da sua área. Eu falei, beleza, né? Papo estranho, o cara me ensinou lá. Era eu e esse coreano que tinha acesso a todas as informações da empresa. E eu consegui fazer um negócio dentro do Excel e dentro da área que economizou muitos milhões de reais. Caralho! E aí, o que aconteceu? Eu ganhei uma placa de homenagem que eles me deram e um jantar, que eu tinha direito a gastar R$400 num restaurante. Ali eu jantei e falei, mano, não é isso que eu quero pra minha vida. Porque se eu tivesse feito isso na minha empresa ou no meu negócio, eu estaria muito bem. Sim. Hoje eu tô aqui recebendo a mesma coisa. Mas eu entendi que faz parte do processo de uma empresa. O cara não vai chegar e falar, porra, obrigado, você me economizou milhões, toma parte disso. Você não é sócio, você é um funcionário. Na época, eu já fazia minha stream, tinha um pouquinho de gente que assistia, tinha a meta de doação, que era assim, pô, eu preciso de, sei lá, velho, R$2.000 no mês para conseguir pagar o aluguel, para conseguir comer uma refeição por dia e para comprar os meus remédios. E a internet. E além disso, eu ainda estava fazendo dívida com o psiquiatra, com a psicóloga, porque eu não podia parar de ir nesses lugares. Então, o remédio o psiquiatra, muitas vezes, tinha parte que ele me dava, parte que eu tinha que comprar, que era caro. Entendi. E eu botava lá, preciso de ajuda para remédio, preciso de ajuda para aluguel. E aí eu não tinha vergonha disso.
a pessoa entrava ali, pra mim foi uma terapia muito grande, porque eu fazia live das 7, 8 da noite até, sei lá, 5 da manhã, 8 da manhã, até quando eu meio que aguentava. E eu passo muitas madrugadas. A minha live hoje ela não é tanta, ela vai até umas 3, 4 da manhã, tal. Começo todo dia às 5 horas da tarde, vai até umas 3, 4 da manhã. Mas a live já foi muito da madrugada e ela ainda é da madrugada. Sim, e pô, 4 horas da manhã é o tempo que normalmente eu desisto e vou dormir, tá ligado? E na madrugada tem muita gente com insônia, muita gente com depressão, muita gente que tá solitária. E eu comecei a criar uma comunidade em cima, não dessas pessoas, mas em cima de coisas assim, cara, vamos passar, tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Vamos passar esse tempo junto, porque talvez melhore as coisas pra gente. Então, sempre foi um pouco em cima dessa cultura. E aí, quando ela me chamou, eu desci, ela falou, pô, não sei o quê, vim ver se você tá bem. Eu falei, tô bem e tal, mas por que você veio aqui? Então, é porque ninguém quer te dar esse toque, mas eu vim te dar esse toque. Aí eu falei, qual toque? Ela falou, porra, mano, você virou uma piada dentro do mercado. Tá todo mundo falando de você. Aí eu falei, mas todo mundo falando de mim o quê? E aí foi muito forte, porque ela falou assim, olha o que você se tornou. Tá todo mundo rindo disso. Você tá passando vergonha. Ela não foi te dar um toque, mano, ela foi absorver um pouco mais essa energia, né? Ela falou assim, com essas palavras, ela falou, o mercado tá rindo de você porque você está mendigando na internet. Caralho. Aí eu olhei e falei assim, pô, obrigado, era isso? Obrigado. Aí ela falou, pô, mas você vai parar? Aí eu falei, não. Ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, daqui a um tempo você descobre. Nisso daí eu voltei pra casa, eu tinha parado a stream pra atender. Caralho. Eu voltei daquele dia em diante, eu virei uma máquina, que eu falava assim, eu fazia 8, agora eu vou fazer 16, agora eu vou fazer 20, agora eu vou fazer 37, agora eu falo, foda-se, eu vou vencer. E aí muita gente falava assim, mano, como esse cara aguenta fazer isso? E eu pensava assim, como que eu não aguento? Como que eu não aguentaria? Eu tenho que aguentar fazer isso. Porque é uma história de tanta, não maldade, mas é um negócio cruel. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, mano, isso não vai me derrubar. E aí foi nisso que eu me apoiei para conseguir todo dia fazer muitas horas. E aí depois disso o pessoal falou assim, mas porra, esse cara tá drogado. Porra, esse cara, ele só consegue fazer esse de live porque ele tá usando alguma coisa. Chegaram a pedir pra tirar o meu canal da Twitch. Caralho, cara. Porque falavam que tinha alguém se drogando fazendo live porque ninguém aguentaria fazer isso. E eu falava assim, mano, isso não é que eu tô me drogando, é porque eu tô fazendo uma parada com tesão. Porque se eu não fizer virar por mim, ninguém vai fazer virar. E outra, você tava com um caso clínico de depressão, né? As drogas, elas não eram injustificáveis. Mas ninguém entende isso, Monark. É um negócio que ninguém entende, que é assim, o cara entra na sua live, se você tá ali meio grog de um remédio que você tomou, porra, mano, o cara ele quer consumir um conteúdo, aí ele vai falar, pô, tá doidão, mano? O que você tá fazendo? Por que você tá assim? Por que você fala lento? Por que você não joga tão bem? E aí foi meio que um caminho que eu olhei e falei assim, eu gosto de cinema, fiz cinema. Pra mim, um dos filmes que eu gosto muito é A Vida é Bela. E eu falava assim, porra, mano, eu preciso transformar tudo de merda que eu tô passando em coisas boas. É foda, cara. Fica à vontade aí. Eu tô emocionado aqui, cara. Cara. Porque, assim, não é... A tua história, cara, e chegar onde tu tá hoje, tá ligado? Não é pra qualquer um, com certeza. Com certeza. Essa vitória, cara, é só... Porque, assim, a gente tá conversando aqui, você se emociona e tal, sim, mas quando eu vejo hoje, cara... Quando o Jean fala pra mim, cara, olha o Gaules, cara. A gente assiste aqui junto, sim, tá ligado? Que é um fenômeno, cara. Eu fui conversar com o Murilo da Twitch, ele fala, caralho, o Gaules é uma máquina mortífera, cara. O cara tem números absurdos e você ganhou de novo da vida, tá ligado? Isso é foda. Essa palavra que tá aqui na tua mão é muito foda, tá ligado? Porque isso eu vejo que te define, sabe? Sim. Ouvindo você falar, eu fazia ideia disso. Lembra que eu te falei? Sim. Fazia ideia da tua história. Mas, cara, você falar isso é realmente muito mais profundo e ver a maneira como você como você encarou essa porra toda, não é pra qualquer um, cara. Eu lembro de um tweet que você fez há algum tempo atrás, que me emocionou também, que você falando assim, cara,
você tava agradecendo as pessoas da live e tal por te ajudarem a não se matar, cara. Sim. Eu olhei aquilo e fiquei, caralho. Não Nossa. tem como ficar mais humano que isso, né? Porque quando eu falo assim da vida é bela, é um negócio tipo assim, quando eu abria a live, eu ficava muito tempo fazendo live. E os caras falavam assim, pô, você não vai comer? E eu não tinha grana pra comer. Então, em vez de pegar, sei lá, 20 reais e comprar alguma besteira, eu ia no mercado e tal, numa feira e comprava muita fruta. Então eu fazia as lives com fruta e água. Entendi. Só que eu não falava, tipo, não tenho dinheiro pra comer, você não tem como me ajudar. Eu falava assim, mano, eu tô comendo fruta, porque fruta faz bem. Eu tô bebendo água porque é melhor que refrigerante. Entendi. Então, eu sempre tentava... Ver o lado positivo da Exatamente. E não esconder, mas falar, porra, mano, é o que eu tenho hoje. Tá bom, saca, mano? Eu tô vivendo. Então, era muito difícil, porque você não tá passando uma mentira, mas você também... como é que eu posso... É bem A Vida é Bela mesmo. É total A Vida é Bela. É. É exatamente aquilo ali. Porque acontecia, era o lance de eu descer pra falar, ouvir um negócio daquele, voltar pra lá e falar, não, mano, tá tudo bem, relaxa. Não aconteceu nada. Mas internalizou aquilo ali e tentar não aparecer Tipo, pra quem tá, talvez, numa situação semelhante, te assistindo. Igual você falou, você fazia muito na madrugada e tal. Sim. E uma galera solitária, uma galera passando por problemas também. E isso é bem nobre, na real, de segurar e tancar essa porra. Isso não é pra qualquer um. Que eu falo assim, mano, você quer ter um canal? Porra, velho, trabalha, porque às vezes uma coisa que... O meme do chuveiro. Eu brinco, tá? Eu gosto do meme do chuveiro. Não sei se vocês viram. Eu não sei. Eu não vi, cara. eu não sei. Então, o meme do chuveiro é foda, porque eu tava transmitindo um campeonato e era um campeonato pequeno e tinha bastante gente assistindo ali. Eu comecei a me identificar com as transmissões de Counter-Strike. E aí tava pegando fogo. Do lado da minha casa, na frente tava pegando fogo. Caralho. Aí eu virei a webcam e falei assim, tá aqui, incêndio, vou ligar pros bombeiros. O pessoal falou, sai de casa. Aí eu falei, não vou sair de casa, porque se o fogo chegar até aqui, eu entro no chuveiro e aí, toma um banho. Ninguém nunca morreu queimado tomando banho. E aí, nessa daí, velho, virou um puta meme, a teoria do chuveiro. E aí, depois de um tempo, um jovem se salvou do incêndio porque a porra do chuveiro, o cara entrou no chuveiro. Sério? Sério. E ele te assistia? Não sei, mas Vai que, viralizou né? pra Imagina. caralho. E aí os caras falaram assim, você dá sorte. Eu falo, dou sorte, caralho. Eu tô fazendo live 24 horas por sorte dia. é o caralho. Porque se eu tivesse num bar tomando uma e falando essa teoria, ninguém teria visto. Sim. Com certeza. Então, como várias outras coisas que Que aconteciam. viralizaram. Então, eu acho que... E aí eu trouxe também uma pegada pra live, que é a vida. Né, que é a questão da IRL, mas do seu dia a dia mesmo. Você pode fazer um IRL dentro do seu quarto. Quer você contar muita história. De madrugada, o pessoal falava, você não tem uma história pra contar? Eu começava a contar minhas histórias de vida, das minhas viagens, conversar, responder perguntas, interagir com as pessoas. E aí o pessoal, tipo, mas nossa, você falou isso da sua... Sabe? Não, mas nenhum streamer fala isso. Eu falo, mas se não fala, por que eu não posso falar? Né? Não existia essa relação. O criador de conteúdo games, ele é um cara muito mais visto como um gameplay, ele liga a câmera... E não um ser humano. E aí, se precisar classificar minha stream, eu acho que é 100% autoajuda, minha stream. Porque ali tem um ser humano fazendo live. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho, sabe? Eu tenho sentimento, tem dia que eu falava assim, tem dia que eu vou estar mal, porque eu não tô bem. Mas, você vai fazer live e não vai estar bem? Porra, mano, vou. Porque você precisa fazer as coisas mesmo que você não tá bem. E aí teve essa passagem das pessoas começarem a olhar aquilo e também usar aquilo pra vida dela e teve muito crescimento. Não era só mais os 5 jogadores e o coach. Tinha a assessoria de imprensa, tinha o cameraman, o cara das redes sociais, tinha, fisioterapeuta, já tinha psicólogo. O pessoal acha que isso é novidade hoje, 2010 já tava rolando isso. Aí eu olhei aquilo e falei, que louco, né, velho? Por que no Brasil ainda não tá assim? Por que no Brasil a gente não consegue? E aí me deu a sacada de eu produzir conteúdo. Primeiro eu falei, eu preciso produzir conteúdo para esse mercado de esporte, meio que profissionalizar, e depois eu posso vir com um projeto. E aí foi que eu já estava fazendo um curso de cinema, terminei o curso, fiz cinema,
me demiti da empresa, e aí quando eu me demiti da empresa, eu já estava com essa produtora já formada, e aí eu peguei e desci no prédio, né, que era no World Trade Center, desci, comprei a garrafa de vinho, cara, entrei na sala do diretor e falei assim, ele já falou, putz, até sei o que você vai falar. Eu tinha recebido uma promoção fazia 3 meses. Aí ele virou e falou assim, eu sabia que eu ia te perder 1 hora. Aí dei o vinho pra ele, ele falou, ó, quando você precisar de mim, portas abertas, tal, não sei o quê. Legal, muito foda, nossa, porque eu falei assim, cara, ele, sabe, eu falei, eu cumpri meu papel aqui. E aí, quando eu criei a Seleção Brasileira de Games em 2012, eu falei, eu vou criar um projeto intuitivo que as pessoas possam entender e patrocinar. A primeira cara que eu peguei o telefone e liguei foi ele. Ele estava numa outra empresa, que era a MD, e ele patrocinou o projeto. Então, você vê que uma porta meio que... Eu não saí da empresa e falei, foda-se, eu odeio aqui, nossa... Você levou a sua relação humana dentro dali... Você levou o patamar dela do que qualquer outra coisa que acontecia no âmbito profissional de mesquinharia, tá ligado? E eu acho que pelo menos no Brasil, a gente... É costume tu ficar puto com a empresa que você trabalha, né? O brasileiro... E eu sei porque eu tive esse sentimento quando eu era mais jovem, tá ligado? De ser puto onde tu trabalha? Não, também, mas ser puto com todas as instituições, tá ligado? Eu falava, eu achava que tava tudo me oprimindo, de certa forma, tá ligado? E aí eu não gostava mesmo. Eu seria, hoje em dia também mudei totalmente a minha visão. Hoje eu entendo que empresas são foda demais, a gente precisa de empresas. Nós temos uma empresa, né? E então eu mudei totalmente de visão. Eu acho que era uma visão imatura nossa. É que às vezes a gente é moleque, a gente talvez não tenha uma infância tão da hora e a gente se sente meio oprimido mesmo. A gente sente como se tudo estivesse jogando contra você. Aí chega um momento que você fala, beleza, então sou eu contra tudo, tá ligado? É meio que assim mesmo. e eu acho que o que me fez perceber ali e que me conectou muito foi as pessoas. Isso de você conhecer as histórias, você entender, você conversar, entender o que seu companheiro ali de trabalho pensa, né? Como é que é a vida dele ali, o que ele pode te ensinar. Os coreanos também, então eu aprendi muita coisa. E aí eu criei o projeto da seleção, foi a volta, o retorno para, né, novamente, antes disso a gente criou um projetinho que era o piloto, né, já deu muito certo, a gente voltou a ganhar títulos no Brasil, eu voltei a ser treinador, aí a gente voltou a viajar, né, voltei a viajar, né? Rodar o mundo, ganhar um dinheirinho que era bom, aí comecei a mexer com campeonato, né, com transmissão de campeonato, falei, vou criar a Brasil Game League e tal, e aí de 2012 para 2013... eu conheci outros sócios e a gente montou a Agência X5, que foi a primeira agência de transmissão e organização realmente de esporte X5? eletrônico. Tinha alguma coisa a ver com aquela empresa X5 de computadores? De computadores? Exatamente. Eu conheci o dono dessa empresa 10 anos atrás. Então, que era o meu ex-sócio. Aí a gente montou meio que em uma das lojas. Eu queria montar um centro de treinamento para a seleção. E ele queria montar como se fosse um showroom um centro de treinamento numa loja dele. E a gente entrou, falou, vamos fazer junto. Viu que deu muito certo, começou a rodar campeonato, começou a criar agência, criamos a agência, tudo. E foi muito bom. Tipo, em 2013 para 2014, a gente colocou 112 mil pessoas numa stream da Twitch. Foda de League of Legends. Era a época que a Riot ainda não tinha o CBLOL, não tinha entendeu? A gente fez antes. Então vocês fizeram história ali, né? Foi, cara. Eram números absurdos. Hoje, você colocar 112 mil, mais de 100 mil numa stream, ainda continua sendo números absurdos. Sim, é nível top do mundo. Então, ali a gente revelou muito talento de narrador. Ali, acho que foi um momento muito bom, porque Você pode falar alguns narradores? Toboco, Tichinha, Melão, o próprio Gordox, GSTV, quase Chaep, todos eles passaram pela agência X5. Que da hora. Né? Então, e teve vários outros que foram passando por ali, só que eu tinha uma visão, aí que é os pontos, né? Eu tinha uma visão que eu olhava e falava assim, o esporte pode ser diferente, o esporte eletrônico pode ser algo mais leve.
né? Tem o esporte convencional, tem o esporte eletrônico. E aí a gente fazia muito conteúdo, vídeo pré-jogo, os campeonatos em si era um negócio onde a gente colocava os times para se enfrentar frente a frente. Então saía muito meme, saía muita... A transmissão era mais leve, os próprios narradores e tal. Tinha um valor de entretenimento da hora. Tinha. Né? Era um negócio onde a gente muitas vezes via pessoas de outros jogos assistindo aquele campeonato, porque tava divertido. Falava, porra, mano, os caras tá tretando ali, um tá meio foda. que... Então, era muito legal. Você acha que mudou isso hoje em dia? Cara, aí o que aconteceu? De 2014, em 2014 a gente conseguiu um contrato. Foi meu primeiro contrato milionário, assim, que era o contrato para organizar e transmitir o CBLOL no Maracanãzinho e no Brasil inteiro. A gente fez etapas no Brasil inteiro, que foi no Sul, no Nordeste, terminava a final no Maracanãzinho. E a gente fazia toda a parte de organização e transmissão do campeonato. Então era muito extenso e era muito caro, era muita gente. A gente tinha mais de 40 pessoas trabalhando. E aí, quando a gente fechou aquele contrato, foi um negócio que eu falei, caralho, né, mano? Que loucura, voltamos. Tá dando certo, né? essa Tá porra. dando certo. E aí, no ano seguinte, quando eles viram aquilo, eles falaram, porra, é uma realidade. Contrataram uma pessoa de televisão, de esporte convencional, e falamos, vamos fazer isso dentro da Riot. Então, quando isso aconteceu, a gente perdeu todos os talentos, a gente perdeu os nossos principais campeonatos, a gente ficou uma situação que a gente falou assim, porra, fudeu, né? Porque agora tem outros campeonatos para fazer? Tem, mas era o nosso maior cliente. Era um contrato milionário, Era né? um contrato. Então, ali a gente começou a fazer outras coisas, deu uma enxugada, mas sempre nessa veia de algo mais leve. E ali eu fiquei, não puto, mas eu fiquei triste de falar assim, porra, velho, morreu algo que eu acho que poderia ter funcionado muito bem, que era esse lance de não me interessa, por exemplo, não é maldade eu falar isso, mas muitas vezes eu assisto uma transmissão convencional, ou eu coloco mais baixo, ou eu muto, porque eu não quero escutar uma transmissão convencional do esporte eletrônico, não me agrada. O que você acha que eles erram? O que eles pecam? Porque, tipo assim, hoje a molecada assiste vôlei, basquete, futebol, você consegue... Hoje uma molecada é difícil o cara assistir futebol. Então por que você vai pegar um padrão que já existe e ninguém quer saber é isso. pra botar de novo? Mas essa tendência de adotar o padrão de futebol é uma coisa que vem desde 10 anos atrás. Os caras já começavam a narrar estilo Galvão Bueno. Exatamente. Só que eu olhava aquilo e falava, eu sou o louco ou sou o chato que não quer ver desse jeito. Porque é chato pra caralho, velho. Não, entendeu? Você não é nem louco e nem chato, porque eu também não quero ver desse jeito. Mas as pessoas da indústria falavam, mano, esse cara tá louco, que porra é essa? Não existe isso. E aí a gente foi perdendo meio que essa identidade, as transmissões, os campeonatos foram se profissionalizando e foi formando o mercado do jeito que é hoje. Aí, beleza. Quando a gente montou, foi a primeira agência, depois a gente fez o primeiro evento, a X5 Mega Arena, aí evento de esporte eletrônico, porque, por exemplo, eventos de games não queriam saber de esporte eletrônico. Você não tinha palco de games na BGS. Você não tinha palco de games na CCXP. Isso que ano, mais ou menos? 2014. Eu não sabia que não é tão longe ainda, não. Eu não sabia Em 2014 que a tua história se misturava com a X5 Mega Arena. Mano, eu fui um dos fundadores, criadores, loucura, cara, idealizador do rolê. Porque eu virava e falava assim, cara, a gente precisa ir pra esses eventos grandes. Ah, mas os eventos grandes não querem, então vamos fazer o nosso. Caralho. Então, o primeiro evento deu mais de 70 mil pessoas. Só que foi criando muita coisa, a gente foi fazendo. A gestão tinha alguns problemas. A gente também, quando você lida com grandes números e grandes patrocinadores, às vezes você perde um patrocinador e se quebra inteiro. Mas foi indo. Aí a gente virou e falou assim, 2014 foi o ano dos eventos. 2015 a gente falou, vamos construir uma arena fixa em São Paulo, que existe até hoje, a Max. Vamos construir uma arena. Tomei uma tapa na cara do Bambam lá. Ah, eu fui lá jogar um Rainbow Sixzinho com os caras lá, não sei o quê. Aí tava o Bambam, aí a gente ganhou um round dos caras, aí... Cara, tá feliz? Dá um tapa na minha cara. Aí eu dei uma tapa na cara dele. Aí agora dá na minha cara. Ele me deu uma tapa na cara que eu nunca mais vou esquecer. Foi no começo do Rainbow Six, não foi? Foi. Então, ali eu era um dos sócios, idealizador também da arena. E aí foi um projeto que, legal, PCs, 200 computadores, palco, tudo. Só que naquele momento eu fui mudando de relacionamentos dentro desse processo.
né? Tinha ex-noiva, que acabou, na época, né, meio que deu um problema muito grande, porque em 2014 para 2015, quando tava rolando esse negócio da Riot, eu tinha uma relação de 7 anos em que essa minha ex, ela acabou ficando com um dos sócios. Caralho. Puta que Então, pariu. meio que eu perdi a ex pra um sócio, e aí o mercado foi muito duro, porque, porra, mano, você tá... são sócios de uma mesma empresa que trabalham no mesmo mercado. E, de repente, a sua ex-namorada, que tá há 7 anos, estava há 7 anos com você, virou a namorada do outro cara. Isso que foi era bizarro, que bizarro. Mano, que escolha bizarra. então foi um momento ali, dentro... Sócio filho da puta também. Também. Mas foi um momento que eu virei e falei assim, cara, eu não fiz nada de errado, saca? Teve parcelas de culpa, acho que dos 2 lados, dos 3 lados que seja. Mas eu falei, eu não vou ficar me remoendo por isso. Né? Você internaliza isso e bola pra frente. Preciso trabalhar, preciso fazer minhas coisas. Mas eu fiquei 1 ano da minha vida trabalhando na empresa com os 2 juntos. Porque era meio que todo mundo sócio. Que merda isso. Devia Mano, ser uma situação social constrangedora todo dia. Todo dia, saca? Então, você já vai... Você fala assim, pô, o tesão da minha vida é fazer isso. E aí, pra eu ir lá, eu tenho que encontrar uma ex com um sócio. É difícil, velho. Foi uma... Essa só merda. É uma situação difícil e dura, porque tem os funcionários, tem seus amigos, tem... Cara, ali eu passei uma aprovação, pra mim, muito grande. E aí, quando rolou isso... Depois que rolou isso, teve a separação, passou 1 ano. Aí eu acho que nesse 1 ano, a gente conseguiu... Os sócios conseguiram meio que se entender pra cada um seguir o seu caminho, que foi muito bom. E aí a gente montou essa arena, eu e o sócio que era da X5 Computadores. Aí, beleza. Montamos a arena, tava num outro relacionamento também já, e aí eu não tava muito bem porque... E tu foi lá e pegou a mulher do teu sócio também. Lembra aquela parada de escutar a transmissão muda? Porque eu não quero ver esse tipo de formato? Adianta eu reclamar? Eu vou pegar campeonatos pequenos e fazer do jeito que eu acho que eu gostaria de ver, porque eu não encontro. E aí eu comecei a pegar pequenos campeonatos... E falava, mano, eu vou transmitir essa partida que ninguém vai transmitir, de Counter-Strike. E eu fazia do meu jeito, torcendo pros times, falando do jeito que eu queria falar, fazendo, sabe, uma coisa mais leve. E aquilo começou a melhorar os números. Foi melhorando os números. Você sente que esse foi o que startou a bola de neve, de certa forma? Ah, foi. Assim, pra virar em grandes proporções, de virar o jogo, foi isso, velho. Porque já tinha muita coisa. A stream já tava ok, mas eu seria mais um. Entendi. Sabe, Esse foi o seu diferencial ali. Você trouxe um conteúdo que ninguém tava aproveitando, que só você enxergava. Que era o que eu defendia. Desde aquela época que tu Desde trabalhava aquela época. E tinha também a parte humana da parada ali. Não era um... Assim, eu não quero desmerecer os caras que são mais Galvão Bueno, Sim. Mas eu entendo exatamente o que você tá falando. Quando você fazendo o teu ali, tá fazendo do jeito que você queria. Do jeito que eu mais queria. humano, mais leve. Só que, e uma coisa que eu comecei a ver eu não vou me importar. A opinião é interessante, mas você tem que saber separar, porque quando você faz um negócio novo, muitas vezes a pessoa não entende. E fala assim, pô, que merda o cara tá fazendo? Pô, você não vai narrar? Então, eu tentava meio que separar e explicar, falar, porra, eu vou narrar, mas eu não narro. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu tô assistindo a partida, vamos assistir desse jeito? E aí eu contava história, contava um lance de um jogador, falava alguma coisa sobre a tática, usava o meu conhecimento do jogo e tal. E aí eu comecei a transmitir dessa forma diferente, que é assistir junto com você. Te fazer uma companhia pra assistir, porque o jogo nós dois, entre aspas, conhecemos. A gente tá ali olhando e você não tá muito que se importando na narração. Você quer ver o jogo. E se tiver uma pessoa te fazendo companhia, melhor ainda. E eu me posicionei dessa forma dentro das transmissões. Os números começou, e eu fui fazendo. Com isso, eu fui conseguindo recursos para conseguir campeonatos melhores, até que chegava os Majors, que era a situação de qualquer um podia transmitir. Né? Qualquer um podia transmitir. Até hoje é assim, se você tem uma stream de comunidade, entra em contato, eles liberam para você transmitir. E aí, quando teve os Majors, eu criei uma espécie de, Rock Go,
com um choque de cultura. Mano, peguei um monte de referência que eu tinha, falei, eu vou fazer a mesa redonda com amigos que também conhecem do jogo, e às vezes tava rolando um jogo do Brasil e a gente tava falando sobre um seriado, sobre Lost. Entendi. E cara... Aprende mais do que ficar narrando cada centímetro de jogada irrelevante. Cara, né? e quando você vê os números, a transmissão oficial tava com menos número que você. Isso é a transmissão de fora. A do Brasil era 10, 20%. Caralho! Se eu tava com 10 mil, o cara tava com 2. Então os números mostram que você tava fazendo de um jeito que é melhor. Melhor. Sim. E não talvez de um jeito que é mais interessante. Aí tem a briga que o cara fala assim, porra, mas eu gosto daquele jeito, eu gosto do outro. Fala, mano, goste do jeito que você quiser, assista da forma que você quiser. Eu Mas o sempre mercado, defendi ele vai isso. sempre ir pro que ele acha o melhor. Exatamente. Né? Não tem jeito. E aí eu acho que esse foi o grande diferencial para eu conseguir um espaço onde também teve uma questão que foi o lance assim, eu comecei a juntar a graninha. E aí quando eu comecei a juntar a graninha, eu falava, mano, eu quero presentear as pessoas. E tinha um campeonato que era Blast, que ninguém transmitia em português. E aí eu entrei em contato com os caras e falei assim, cara, eu quero transmitir esse campeonato. O cara falou, quanto é? Era uma grana, velho. Era uma grana. Eu virei e falei assim, beleza, velho. Eu separei aqui, trampei 2, 3 meses, peguei tudo que eu tenho, ainda vou precisar trampar mais uns, mas eu vou comprar o direito de transmissão desse campeonato para eu poder transmitir. Transmiti. O Brasil foi super mal, mas os números foram bons. E aí, nisso daí, eu criei uma relação com os caras falaram, pô, o seu número foi melhor que a transmissão oficial. E aí eu comecei a ver que eu falava assim... Essa é uma banca, né, que você bota. Porra, mano, melhor que a transmissão inicial. Quanto mais eu investia, então eu comecei a ver e falar assim, cara, eu vou pegar essa grana, eu investi na minha comunidade, que era, eu quero dar pra vocês de presente esse campeonato, porque eu não tô ganhando, muito pelo contrário, eu tô pagando pra transmitir. Só que é um presente pra gente, porque o que a gente tá fazendo com esse dinheiro? A gente já ajuda várias pessoas, vamos fazer isso. E aí eu comecei a aprender isso, de pegar contato de fora, falar com os campeonatos, eles começaram a ver que tinha um mercado aqui no Brasil, que eu sou um cara que entrego, eu faço do primeiro... Agora, né, falando mais ou menos em primeira mão, que eu ainda não postei, mas vai começar uma liga na segunda-feira, ela começa dia 16 e vai até o dia 13 do outro mês, todos os dias, de segunda a segunda. E tu vai ficar vai transmitir tudo. Todos os dias. Se precisar 12 horas, 20 horas, eu transmito todos os dias. Então, é um negócio que eu entrego para quem acompanha, eu entrego para os patrocinadores, eu entrego para a liga, e eu entrego em diferentes camadas, que é o jogo pequeno de uma liga brasileira, eu também transmito. Então, eu aprendi a minha relação com o Counter-Strike sempre foi aquilo de paixão. Então, para mim, é uma diversão eu ficar... É cansativo. Imagino, né? Mas é uma diversão que eu tenho. E aí, eu acho que foi essa chave e foi uma volta por cima muito grande. Porque todas as pessoas da indústria... não só do mais Ri alto... agora aí, ô filha da puta. Mas Tua ex aí veio falar com você nunca de novo? mais. Hoje... Pô, ela não veio te dar uma dica, tipo, cara, você Cara, tá indo bem, não veio te dar essa dica? nada, Que velho. engraçado, cara. Mas é muito louco, porque... E é foda, porque é aliviador você saber que você... E isso é o que eu falo. Eu agradeço todos os dias, porque como eu passei por esse purgatório, hoje eu posso no evento olhar no olho do cara e falar, eu sei que você é um filho da puta. E você sabe que eu sei que você é um filho da puta, mas você tem que me tratar bem. Você tem que me tratar muito bem. Mesmo. E não é só eu, você tem que tratar a tribo bem, porque é a nossa comunidade. Hoje, o que mais tem dentro do mercado, da comunidade, a tribo isso, a tribo aquilo, é o nosso orgulho, porque eles viram toda essa transformação. Eles viram que o quanto a gente como um todo foi julgado, menosprezado e o quanto isso cresceu. Então, a minha vitória é a vitória de todo mundo. Eu não sou mais que ninguém que tá ali. Todo mundo existe o mesmo papel. Essa é a importância. Então, o difícil não é você chegar, né? Mais um clichê, difícil é você chegar no topo e se manter. Porque o cara ele começa a ganhar dinheiro de stream, ou ele ganha dinheiro de qualquer coisa, chega sexta, ele quer ir pra balada. Chega sábado, ele quer sair, ele quer... Aproveitar a vida, talvez. Mano, eu não tenho... Quando você falou qual a idade você tem, o ano passado eu não sabia que era meu aniversário. Porque eu não me dei o direito de passar o meu aniversário, porque eu falei assim, cara, esse ano é um ano que eu tô de entrega aqui pra tribo, pra números, pra coisas que eu preciso fazer ali, não por mim, porque eu já tô bem,
Mas e as pessoas que dependem de mim? É muita gente. Então eu falava assim, sexta-feira à noite, por que eu vou estar na balada, agora que eu tenho, e o cara que tava comigo, quando eu tava com fruta e água, ele tá precisando de uma companhia? Eu olhava e falava assim, cara, eu quero tanto, você quer tanto. Quando você não tem, você quer pra tudo. Você quer ter o melhor carro, você quer ter a melhor casa. E aí quando eu comecei a ter, eu falava, mano, não é isso que me atrai. Eu tô com as mesmas coisas. Então, eu olho isso e eu falo assim, eu não preciso, eu tenho pra me, sabe, eu tenho pra viver muito bem, mas eu tenho pra fazer muitas outras pessoas viverem muito bem. E se eu perpetuar essa filosofia dentre as pessoas que me acompanham, o mundo tá melhor. Sim. É uma dinâmica parecida com um outro canal famoso, que é o MrBeast. Você já Ele é foda. que é isso, todo o dinheiro que ele ganha de publicidade, ele só doa pra fazer o vídeo, tá ligado? Ele doa dos jeitos mais loucos possíveis, É. né? Mas você vê, funciona. Funciona né? porque as pessoas começam a dar dinheiro pra ele, porque elas sabem que esse dinheiro vai ser revertido em algo Sim. da hora, né? Sim. E... Tem muita gente que tem vergonha, tem muita gente que tem medo. O cara tem medo de ir pro sei lá, no Natal. Dia 24 pro dia 25, eu tenho a mochila que eu faço stream também, eu fui pra Paulista, eu e minha noiva. E a gente foi e tal, eu saquei uma quantidade de dinheiro grande e a gente passou, deu pra morador de rua, pra gari que tava trabalhando, pra gente necessitada. Cara, monta um canal no YouTube que bomba. Sabe, a gente tava fazendo isso presenteando as pessoas ali, falando, cara, ajudando a sua ceia. Porque é uma coisa que é uma doação que a gente recebe e que eu repasso. Por quê? Porque as pessoas não querem ir na rua muitas vezes e ajudar um morador Sim, de rua. elas ficam com medo, Mas né? ela tem o desejo que isso aconteça. Muitas vezes, né? Então é meio que isso. Hoje tudo que é doado é revertido e ainda o que eu ganho também eu passo 50%. Então é Você muita ainda tá coisa. nessa lógica de Tô, 50%. não- Cara, porque o pessoal fala assim, Como que é seus impostos, cara? Ah, mano, é doideira, né, velho? Você tem que... Mano, aí... Porque é foda, porque você vira e fala assim, ah, mas você doa 50% é muita coisa. Eu falo, e há 2 anos atrás, que não tinha nada? Será que eu tô louco mesmo? Faz todo sentido. Não na é? real. Sim. Eu tava fudido e tudo que eu tinha eu pegava pra mim. Agora eu não tô. Então é mais fácil, né? É isso que eu falo assim, que é o lance da energia, né? São as filosofias. Louco demais. Louco essa demais, história né? é muito foda, cara. Uma... Eu conheci uma parte, mas caralho, eu vi assim. Meio... É muito, muito do caralho. Sim. Porque assim, você se fudeu pra caralho, mas você venceu pra caralho também, tá ligado? Você é o maior do Brasil, um dos 5 do mundo, tá ligado? Isso é impressionante, cara. Em 2 anos. Em Tá 2 ligado? anos. E esse negócio de ser dentro de uma kitnet, o cara drogado de remédio de depressão. Essa é uma história muito bonita, né, cara? Não, e foi muito louco, porque, por exemplo, são coisas da vida, né? No último... Foi agora no ano passado. Eu fui pra TwitchCon, que é o maior evento da Twitch mundial. E aí eu tava querendo negociar algumas coisas, tal, não sei o quê. E tem uma pessoa que cuida meio que de tudo. É o chefão da parte de parcerias globais, né? E aí, eu conversei com o pessoal do Brasil, o cara falou, pô, tamo numa festa, era uma festa, tava todo mundo, era meio que na rua. Aí ele falou, vou te apresentar o cara, você conversa com ele. E aí, beleza. Chegou um momento que ele virou e falou assim, porra, vamos lá que eu vou te apresentar o cara. E a gente tava andando. E aí tinha uma pessoa que tava na rua, ali do lado, na festa, e aí o cara do Brasil falou assim, porra, olha, você viu quem tá ali? Eu falei, não. Ele falou, é um emote da Twitch, olha lá, o emote tal, pá, não sei o quê. Aí eu dei risada, e aí fui lá conversar com o cara. E aí o cara do Brasil saiu fora e eu falei assim, pô, sei lá, daqui a pouco o maluco me apresenta lá, não sei o que, aconteceu alguma coisa. Fiquei conversando umas 2 horas com o cara. Caralho. E contei a minha história de vida, o cara começou, pá... E aí, mano, conversando como se fosse qualquer pessoa que eu tava ali conversando Como se na fosse mais rua. um cara da live da tua live. Exatamente. E aí, quando terminou, a festa acabou. Quando terminou a festa, eu virei, tava indo pro hotel. Eu virei e falei assim, mano, muito legal o cara que você me apresentou, tal lá, aquele cara que tava lá, não sei o quê. Qual que é o nome dele? Pra próxima vez que eu trombar ele, eu falar com, né? Aí ele falou, mano, você tava falando com o cara. Aí eu falei, mas que cara? Ele falou, o cara, mano, o responsável pela porra toda. Caralho. Então, é um negócio que eu não imaginava. E o cara falava coisas pra mim, tipo assim, porra, sua história é... Sabe, ele gostou daquilo. E deu muito bom.
pra todos os lados. Eu consegui trazer a visibilidade, que hoje é um negócio assim, o streamer brasileiro, ele é visto como um potencial melhor streamer do mundo. Maior, com números grandes. Claro. Não é só uma brincadeira. Sim. Então, se aquele cara tivesse sido apresentado pra mim formalmente, pode ser que eu tivesse travado, ou pode ser que, não é, que ficasse um negócio, vou querer impressionar, ou coisa desse tipo. Sim. Nada, velho, foi um papo... E se o que eu tirei como lição, eu falei assim, caralho, a vida é muito louca, né? Porque se eu tivesse desfeito desse cara, falado 10 minutos e saído fora pensando que era um outro, e aí? Verdade, né? Porque, na verdade, eu caguei pro cara que eu tinha que falar, porque eu tava falando com mais uma pessoa que pra mim é tão igual quanto. Uhum. E eu falei com o cara que eu precisava falar. Caralho. É louco, mano. Mas são testes. Eu tenho essa noia de que a vida me coloca, tipo assim, velho, você quer... Ó, sua jornada tá indo. Tá aqui, ó. Você quer... Tem o jeito... Sabe, tem jeitos de você fazer. Tem jeito de lidar com as situações. Mas é sempre assim, não seja um cuzão. Porque... Sabe? Não, pra mim, a sua história é incrível. Inclusive, não só a sua história, mas, tipo, o que tá acontecendo no mundo é meio incrível pra caralho. Sim. E eu fico muito animado, mano. Eu quero que mais histórias como as suas apareçam e venham no Flow aí pra conversar com nós. Eu espero muito que você, mano, continue aí, porra, sendo foda, fazendo e crescendo, porque eu sei que metade vai aí pra galera, é da hora também. E quando sair o Valorant, tu arrumar uns textinhos. Não falou do Valorant, é verdade, cara. Tu jogou, vamos falar um pouquinho do Valorant, mano, que eu... Como que você jogou, né? Eu tô interessado até. Eu fui convidado, eu fui o Tecnosh e o Fly, que é o presidente da Gamers Club, a gente foi convidado a ser os primeiros não funcionários da Riot brasileira a testar o jogo. Aí a gente foi pros Estados Unidos, tudo monitorado e tal. É um jogo assim, me interessou muito porque criadores do jogo e pessoas que estão desenvolvendo o jogo eram da comunidade CS. É um jogo que tem um apoio muito grande da Riot. Uma coisa que eles chegaram pra mim e falaram assim, ó, não tem cachê, não tem nada envolvido, a gente paga os custos, obviamente, da viagem, tudo, mas assim, o que você achar do jogo, você pode falar. Se você chegar lá e falar que achar que foi uma merda, ninguém vai te falar, pô, não fala bem do jogo. Então isso é muito bom. E aí eu vi uma oportunidade muito grande de pessoas, de ter um FPS, não só como Counter-Strike, mas assim, ter um FPS onde vai ter uma acessibilidade de pessoas que não gostam tanto, ou que não acompanham, ou que não jogam FPS, começar a se interessar mais. Por causa dos poderes? Por causa dos poderes, por causa da dinâmica, por causa que é um jogo novo, ele é um pouco mais leve. Ele é leve. Ele tem um gráfico bem leve, parece, bem cartoon. Então são coisas que eu falei assim, porra, se eu posso, por que não trazer mais pessoas pro gênero que eu gosto? Não é só o Counter. O Counter-Strike não vai morrer. Né? O que eu falo assim, cara, nenhuma empresa, o pessoal fala assim, pô, a empresa tal, o jogo tal vai matar o Counter-Strike. Eu falo, nem a Valve, que é a dona do Counter-Strike, tenta matar o Counter-Strike, consegue, velho. Tá ligado, velho? Nem a Valve, que tenta direto matar a porra do jogo, consegue. Como é que o outro vai conseguir? Não, o Dota eles conseguiram aqui no Brasil. Mas o Dota, eu acho que é uma cultura um pouco... Porque o Counter-Strike são essas histórias de vida e tem personagens muito fortes. Que é uma época no Brasil que não tava tão bem, o Fallen ir lá e fazer um projeto foda, levantar o time, sabe, eu acho que... é outro cara com uma grande história também. Então, não é só o jogo, a relação que o jogo teve com uma pessoa e essa pessoa ter com o jogo. Eu falo assim, o Counter-Strike, muita gente me pergunta assim, fala, porra, mas você viu, o jogo tal fez aquele evento de Halloween e foi muito foda. Nossa, você viu o outro jogo lá, a empresa comemorou 10 anos de jogo e fez um evento foda, e o Counter-Strike completou 20 anos e não fez nada. Aí eu falo assim, mas não precisa fazer nada que o jogo é bom. Quem precisa fazer essas coisas é quando o jogo não é tão bom. Você nunca viu uma propaganda do Counter-Strike na TV. Sim, o Counter-Strike é um fenômeno. O Counter-Strike, você nunca viu uma propaganda. Então eu falo assim, quando é bom, você não precisa fazer muita coisa. Mas precisa, né? Cara... Tipo, por exemplo, seria muito legal se a Valve desse uma olhada assim pro Brasil, igual a Riot dá uma olhada pro Brasil, tá ligado? Então, seria muito legal. Mas olha, por exemplo, são coisas que acontecem. Eu acho que não acomodado, mas eu acho que às vezes o League of Legends brasileiro não tem um resultado tão bom quanto o Counter-Strike tem por causa de muito apoio. Entendi. Porque tá bom.
Porra, você é campeão brasileiro, você passa na TV, o campeonato brasileiro é foda pra Você caralho. ganha uma grana. Você ganha uma grana, você tem um circuito seu, você tem fanbase. Sim, sim. Tá bom. Entende? Assim, é o pai protetor falando, ó, tá bom. Aí cria aqueles caras que é os streamer que joga só por jogar, porque no final do mês ele ganha a mesma coisa. Entendeu? É o lance que eu falo assim, você tem que ser grato pelas coisas boas e ruins. O Counter-Strike é meio que a minha história, que é o pai que meio que te fudeu, mas ele meio que te fuder te tornou uma pessoa melhor, se você soube aproveitar isso. O Counter-Strike, ele meio que te quebra, porque ele fala, cara, você quer viver do jogo? Você vai se fuder. Você quer ser campeão mundial? Você vai largar sua família, você vai ter que morar lá fora, você vai dormir muitas vezes num colchão, no chão, com outro jogador, e não sei se você vai ter dinheiro pra ir pra um campeonato. Se você não ganhar, não sei se você vai ter dinheiro pra voltar. E é do caralho, mano. É do caralho, Não porque... precisava ser assim, tão difícil, Mano, né? mas Eu fico triste, sabe por quê? Porque, por exemplo, o Dota, é que o CS ainda tem um cenário da hora, tá ligado? tem. Mas o Dota não. E eu, porra, sou doteiro, tá ligado? Eu queria que tivesse. Eu queria... Mas aí posso te falar? Queria ter o Galês do Dota, cara. A gente tem o seu Creyson, pelo amor de Deus. Mas aí você falou tudo, velho. Não é só o jogo, é a comunidade. Quando os caras reclamam e falam assim, porra, esse jogo é uma merda. Não, a comunidade que é uma merda, que ficou em volta do jogo. Porque, por exemplo, o CS, ele já tentou matar o CS várias vezes, a Valve. Teve uma época que eles lançaram um escudo. Aí eles lançaram um escudo e aí ficava, no 1.6, ficava inviável. O competitivo ficou ruim. Os times e os jogadores chegaram e falaram assim, ninguém compra o escudo, segue a vida. Entendi. Então, Se adaptaram à decisão porca do game design da Valve. Aí, hoje alguém, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, Fortnite lança um mega ultra robô. Se a comunidade virasse e falasse assim, profissional, ou dos times falasse assim, quer saber, ninguém vai usar essa merda porque tá quebrando o jogo, não resolve. Só que aí o que o cara vai? Ele vai na rede social hoje e fala assim, porra, você viu? Estragaram o jogo, não jogo mais. Você não gostava do jogo. É difícil ter essa união pra todo mundo concordar e Mano, usar quando uma você parada, é que nem um relacionamento. Se os dois se amam e existe uma relação, você consegue contornar um problema. Porque você não vai ter um jogo que não vai ter um momento que ele não vai estar tão bom ou ele não vai ter um problema. Claro. Então, o que eu acho que e talvez a falha da empresa não seja o jogo, seja a comunidade que ela criou para aquele jogo. Entendeu? É a forma com que... Que ela gere a comunidade. A Valve não gere comunidade, ela deixa as traças e espero que vire algo legal. Que é um lance que é assim, por exemplo, acontece. Você vai lá e ajuda uma pessoa. Aí aquela pessoa falou, muito obrigado, velho, você salvou minha vida, cara, você pagou um negócio aqui que eu precisava, tal, não sei o quê. Chega o mês que vem, a pessoa vira e fala assim, tô precisando daquela grana de novo. Aí você já fica assim, porra, mano. O que tá acontecendo? Não é? E aí, você ajuda. Aí chega num terceiro mês e fala assim, porra, eu não vou ajudar, porque a pessoa tá se acomodando. Sim, ela tem tá esse perigo. usando a sua bondade, né? E aí a pessoa sai e fala assim, tá vendo? O cara é mó cuzão, mano, nem me ajuda mais. E você entende, assim, que quando você também dá bastante, sim. que é o que muitas vezes... Você mal acostuma, às vezes, sua própria comunidade. Sim, e você sente que a do League of Legends tá meio mal acostumada? Pra caralho, velho. E isso você sente dos jogadores? Cara, então, é aquilo que eu já falei. O pessoal fala assim, porra, mas... Eu vou dar um exemplo. Porra, mas não dá pra ganhar as coisas porque a Riot tem um circuito fechado ou que o cara tem que jogar no Brasil. Mentira, velho. Porque, por exemplo, hoje, o melhor jogador da história do Brasil do CSGO, um dos melhores do mundo, Coldzera. O Cold, o cara nasceu no jogo sendo muito bom. Chegou como uma revelação, ganhou os títulos dele, tava no MBR. Aquela relação não tava tão boa. Ou eles não estavam se encontrando e ele quer ser um cara que vence. Sim. Ele foi pra Europa, velho. O cara tá jogando na FaZe. O cara tá jogando com pessoas de outra cultura, de outro país, de outra religião, de outra língua, morando fora de casa, e é um cara que tem 2 títulos de melhor do mundo no ano. Ele tem um título que ele é o melhor esportista eletrônico do mundo. E o cara não se acomodou. Corre atrás pra subir e crescer cada Pra vez crescer. mais. Então por que um jogador brasileiro que é muito bom no LoL não virou e falou assim, quer saber, mano, foda-se, eu vou pros Estados Unidos, eu vou pra Europa, eu vou pra Ásia, eu vou pra onde for pra ser campeão do mundo? Por que a gente ainda não tem isso? Porque o cara tá bom. Porque a Ele tá ganhando a grana, blá blá blá. Você entende? Ele ganha uma grana, ele tem uma fanbase,
ele tem sabe, ele tem um espaço ali. Isso foi uma parada que tu falou pra mim antes da gente começar aqui, que é o sangue no zóio que os caras do CS têm. Talvez pela dificuldade porque assim, a comunidade foi construída com sangue no zóio. Porra. Né? Então, igual você tá falando o lance da tua stream, porra, eu sou o maior do Brasil, não é isso que eu quero. Exatamente. Eu quero ser o maior do mundo.